Oi, tudo bem? Em alguns vídeos atrás, eu comentei sobre as diferenças entre os grupos de investimentos, né? Existem dois grandes grupos de investimento, a renda fixa e a renda variável. E a pergunta que eu quero responder agora é renda fixa e renda variável, qual rende mais? Muito bem, eu fiz um levantamento das cotações do índice Bovespa de 98, janeiro de 98 até maio de 2018. E eu peguei esse mesmo período de tempo e comparei com as aplicações dos títulos públicos, né? Os títulos públicos como um exemplo de renda fixa e o índice Bovespa como um exemplo de renda variável. E o objetivo desse estudo, levando em consideração aí um período de 20 anos, era saber qual dos dois renderia mais após esse período. Então eu adotei como metodologia assumir que um trabalhador comum, assalariado, tomaria 10% de um salário mínimo e aplicaria por mês, ok? Quais são as limitações desse estudo? É que provavelmente um trabalhador assalariado não teria condições de aplicar 10% de um salário mínimo lá em 98, porque naquele tempo ainda não havia opções de investimento que lhe permitisse fazer isso. Hoje já é mais fácil, hoje é possível fazer isso. Mas provavelmente alguém em 98 não conseguiria fazer esse mesmo procedimento que a gente tentou desenvolver aqui, né? Então, o objetivo era esse: a gente ia pegar um investidor assalariado, esse assalariado ia pegar 10% de um salário mínimo e ia aplicar mensalmente na renda fixa, nos títulos públicos. E o outro investidor, ele ia pegar os mesmos 10% e aplicar em renda variável, no índice Bovespa, usando uma estratégia de gestão passiva, certo? Se você ainda não sabe o que é gestão passiva e qual é a diferença de gestão ativa, olha no cartão que vai aparecer aqui, ó, tem um vídeo gravado explicando sobre isso. Muito bem, então, se ele pegasse esses recursos e mensalmente aplicasse no índice Bovespa, como uma gestão passiva, ele ia se comportar de uma determinada forma, e se ele pegasse todo o valor e aplicasse em títulos públicos, e eu tomei aqui o exemplo como título público, eu tomei o Tesouro Selic. Vou gravar um vídeo também sobre isso, tá certo? E aí eu coloco aqui em cima. Muito bem, então, depois do período de 20 anos, o meu objetivo era saber qual dos dois teria rendido mais, ok? Qual dos dois teria gerado maior patrimônio. Então, ao desenvolver os estudos, eu percebi que no período do estudo, se a pessoa tivesse aplicado 10% do salário mínimo ao longo dos anos de 98 a 2018, ele teria acumulado o valor de 13 mil reais. Em valores de hoje, né? Na verdade, de valores de maio de 2018. Foi quando eu concluí o estudo. Se ele tivesse pegado 50% do salário mínimo, né? Do valor que ele ia aplicar, né? 10% do salário mínimo. Se ele tivesse pegado desses 10, 5% e tivesse aplicado em títulos públicos e 5% tivesse aplicado em renda variável, depois do período do estudo, ele teria juntado 18 mil reais. E se ele tivesse se ele tivesse aplicado todos os meses regularmente apenas em renda variável, ele teria juntado 24 mil reais. Então você pode pensar assim: ah, que incrível! Então eu vou investir em renda variável agora porque o rendimento é maior. Ok. Essa é uma decisão que você pode tomar mediante os seus estudos, você chegar à conclusão de que esse é o melhor caminho para você. Mas há um detalhe que a gente precisa levar em consideração. Existem, dentre os investimentos, aqueles em que você não tem queda no valor do seu saldo. Então, a renda fixa ela tem essa qualidade, né? A renda fixa de liquidez diária, né? O Tesouro Selic, por exemplo. A gente ainda vai falar sobre isso aqui nesse canal. O Tesouro Selic, ele rende todos os dias, é parecido com a poupança. Só que a poupança paga mensalmente e ele paga diariamente.
e o valor dele só sobe. Então, todo dia, se você entrar, se você tem essa aplicação, todo dia você for conferir seu saldo, ela é levemente maior todos os dias. Já na renda variável, isso não acontece. Então, vai ter dias em que os seus investimentos vão estar abaixo do que estavam no dia anterior, e de repente pode ser até valores significativos. Então, por exemplo, a Petrobras, ela teve no período de maio de 2000 e... A data eu vou colocar em algum lugar aqui, certo? A Petrobras ela teve um problema, que foi quando se descobriu os esquemas de corrupção ligados à Petrobras, e naquela época as ações desvalorizaram em torno de 40% a 60% em um único mês. Então, se alguém tinha patrimônio aplicado nas ações da Petrobras naquele tempo, o resultado dessas aplicações foi que ele desvalorizou fortemente nesse período. Houve também um período em que Joesley Santana, que é o dono da empresa JBS, fez uma denúncia do presidente Michel Temer. Na denúncia, supostamente, o presidente Michel Temer tinha alguma atividade ilícita com o dono da empresa, né? Era essa a alegação. Naquele mesmo dia que foi gravado, que foi divulgado a notícia, a bolsa estava fechada, não teve impacto nenhum, mas no dia seguinte, todo o mercado desabou 10% em uma manhã. Então, renda variável, ela tem um aspecto de risco que é diferente da renda fixa, dos títulos públicos, por exemplo. Então, você aplicar em renda fixa e em renda variável, você não pode decidir isso apenas com base na rentabilidade. Você precisa levar em consideração também o seu grau de tolerância a risco. Você suporta ver o seu investimento perder 10, 20, 30, 60% num mês? Se você não se você não suporta isso, se isso vai deixar você perturbado, se você não vai conseguir dormir de noite por causa disso, então o ideal é você procurar outra coisa. Esse não é investimento para você. O seu perfil de risco não é adequado com essa aplicação. Mas, durante o período do estudo, nós tivemos diversas crises que tomaram conta, né? De 98 a 2018, nós tivemos a crise dos Estados Unidos, em 2008, a crise das hipotecas subprime. Nós tivemos a crise do ano 2000, que foi das empresas .com, e de várias outras empresas, né? Ao longo desse período, nós tivemos várias crises de setores diferentes. E mesmo com todas essas crises, a renda variável conseguiu bater a renda fixa em mais do dobro. Então, a renda variável, ela nesse quesito de rentabilidade, ela apresentou um melhor resultado. Uma coisa importante a se dizer é que o conteúdo desse vídeo não é indicação de investimentos. Cada investidor ele precisa fazer o seu estudo, ele precisa tomar as suas próprias decisões com base na sua leitura pessoal, no conhecimento que ele tem. O nosso objetivo aqui não é dar dicas quentes ou apontar ações que podem dar retorno. O objetivo aqui não é fazer você virar um milionário do dia para a noite. É apenas começar a apresentar para você uma introdução do mundo dos investimentos, de maneira que desperte o seu interesse e lhe ajude a dar alguma direção sobre qual caminho seguir para começar, né? Dar os primeiros passos. Então, na oportunidade agora, a gente está vendo que a renda variável ela tem um componente de risco maior, os valores oscilam e ele pode dar um retorno maior. Agora, por que é arriscado? É arriscado porque pode não dar o retorno. Né? A ideia de risco ela inclui a possibilidade de não haver sucesso na aplicação. Enquanto que a renda fixa ela vai render menos, como foi no exemplo que a gente apresentou aqui, mas esse rendimento ele é garantido. Então, você pode ter que decidir entre um e outro, e você também pode usar de cada um o que melhor ele oferece. Então, você pode olhar para a renda fixa e dizer, a renda fixa tem essa qualidade, de que forma eu posso usar a renda fixa como uma ferramenta para o meu benefício? Do mesmo jeito, eu posso olhar para a renda variável e dizer, ela oscila muito. De que maneira eu posso tirar proveito dessas oscilações?
Existe uma maneira de a gente conseguir se beneficiar desses movimentos? Então, essas são perguntas que a gente precisa fazer antes de investir. O grande problema que eu vejo para a renda variável é que geralmente as pessoas não conhecem absolutamente nada sobre o assunto. E aí sai no jornal diário lá, que a pessoa assiste todo dia religiosamente, sai lá dizendo as ações do índice Bovespa batem o topo histórico. Não é nem por nada, mas esses dias o índice Bovespa bateu o teto histórico mesmo, né? Passou de 108 mil pontos. E aí as pessoas veem aquilo, o investidor ganhou muito e tal, eu vou entrar. Aí o que acontece? Ele bate no teto histórico, 108 mil, a pessoa entra, compra ações sem ter nenhum tipo de planejamento, pouco depois essas ações caem, a pessoa perde, aí sai no jornal dizendo assim, Bolsa de Valores é o pior investimento do mundo. Aí a pessoa pensa, olha, que absurdo, aí vai e vende. Então, ele compra na alta, ele compra no ponto mais caro e vende no ponto mais barato. Qual é o resultado disso? É a pessoa perder capital. Então, investimento em renda variável exige estudo, assim como investimento em renda fixa. A gente não pode entregar a responsabilidade de algumas decisões a outras pessoas, a não ser que seja um gestor de carteira, uma pessoa que tem autorização para fazer isso e você acredite que aquele fundo, né, aquele sistema de gestão de recursos vai oferecer para você algo que você não poderia fazer sozinho, né? Mas se, pelo contrário, você mesmo quer fazer isso, é importante que você tenha motivos pelos quais você vai escolher determinada aplicação. É você dizer, eu quero fazer isso aqui. Mas por que eu quero fazer isso aqui? Com base em que eu quero fazer isso aqui? Qual é a hora certa que eu vou entrar? Qual é a hora certa que eu vou sair? E se as coisas não andar como eu pensei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar? Né? São perguntas que a gente deve levar em consideração quando a gente tratar sobre isso. No vídeo de hoje a gente tratou sobre renda fixa versus renda variável. Qual dos dois rende mais? Coloque aí abaixo nos comentários o que foi que você entendeu disso, o que você não entendeu, o que você achou, qual das duas opções lhe parece ser mais interessante e o que você acha melhor para você. Então é isso, até mais.